E repara no que a gente vai comentar com você agora, porque pode parecer contraditório, mas não é. Os casos de Covid-19 têm recuado em todo o país, mas acontece que em Rio Preto, esse cenário de desaceleração tem sido assim mais lento, moroso. O levantamento do governo estadual aponta que a cidade é a terceira do estado, exato, a terceira do estado em número de contágios. No ano passado, Dona Maria Joana testou positivo para a Covid-19 pela primeira vez. Os sintomas foram severos, um quadro clínico de muitas dores e de pressão baixa. A dona de casa passou pela emergência do hospital várias vezes, mas não chegou a ser internada. O que mais que eu senti mesmo foi que a pressão caía. A queda de pressão foi uns 3 dias, a pressão caindo de 8 por 7, então isso me complicou mais ainda. Não bastasse o susto da primeira infecção, neste ano, após perceber os sintomas de uma gripe forte, positivou mais uma vez para a doença. Porém, Dona Joana estava em dia com as 2 doses da vacina. Fez o teste, aí estava com coronavírus, mas nada igual à primeira vez. E também eu já tinha sido vacinada já pela segunda vez. Então, a vacina, sim, ajuda muito. O atual cenário da pandemia é de queda. A somatória das confirmações colocou São José do Rio Preto como a terceira cidade de São Paulo com o maior número de pessoas positivadas. Levantamento feito pela Secretaria de Saúde do Estado. No último boletim epidemiológico referente ao mês de setembro, a principal cidade do Noroeste Paulista contabilizou 480 novos casos da doença. 6 pessoas não resistiram às complicações e morreram. Todo o estado, inclusive São José do Rio Preto, o número de casos ainda é muito baixo. Isso se deve à ampla vacinação, mais de 96% da população vacinada, isso considerando acima de 5 anos. E dessa maneira, nós protegendo a população. Vimos o quanto isso impactou muito menos nos hospitais, nos prontos atendimentos. Com a inclusão dos novos casos, o município acumula 163.585 resultados positivos para a doença. 3.163 pessoas morreram, dados que são observados desde o início da pandemia. Os primeiros casos foram registrados em março de 2020. Quando nós olhamos essa questão relacionada ao número de casos, nós tivemos uma queda bastante significativa. Mais de 98% de queda dos números frente ao pico da pandemia. Então, dessa maneira, claramente nós passamos a tornar uma doença endêmica. A coordenadora de Vigilância em Saúde, Andréa Negri, explica que a cidade tem um amplo serviço de testagem no município, por isso alto índice de confirmações. Além disso, reforçou a necessidade dos faltosos com a vacina retornarem às unidades. O vírus circula, está numa circulação em baixa, uma estabilidade com redução, mas há o risco no futuro, sofrer qualquer mutação, de termos uma, não é onda, mas termos um aumento de casos, principalmente pela sazonalidade, lembrando que todo o primeiro semestre, lá no período de outono e inverno, todos os vírus respiratórios têm uma tendência a aumentar, a Covid também, pode ser que isso aconteça, então que as pessoas se vacinem. Nossa maior prevenção hoje, para que a gente continue com níveis baixos de casos, praticamente com pouca internação e uma redução bastante importante dos óbitos, é a vacina. Exatamente. Só quem perdeu alguém sabe a importância da vacinação e de continuar se protegendo. Outro dia eu conversava com a Andréa Negri e ela dizia o seguinte, que a grande preocupação nesse momento é que, em geral, esses faltosos preenchem aquela faixa etária de adolescentes ou então pessoas com aquela faixa de 20, 23 até 25, 27 anos, que é um público jovem muito ativo, né? Eles estão aí, né? Trabalhando, estudando, estão na noite, estão em rodas. Então, basta um ter a doença, parte do grupo não ter se imunizado ou então não ter fechado o ciclo, que aí começa a complicar novamente. E basta um olhar mais atento que você vê por aí, né? A moçada voltou a se juntar. Hoje a gente tinha aquele narguilé ou narguilé, a gente nunca acerta o nome disso, cada um chupando de um canto, vai passando de mão em mão aquilo. Hoje tem esse tal de pendrive que também é a mesma história, né? Um pega e vai chupando um por um. Então, basta, né, essa situação de desatenção, de descuidado e de irresponsabilidade para a gente
gente voltar a ter números altos da Covid-19, é o que a gente não quer. Então vamos seguir nessa toada com imunização. Quer fazer o rolê? Quer se divertir? Então, no mínimo, faça a tua vacinação ou feche o ciclo caso você ainda não tenha feito isso.